Conta um Conto apresenta de Robert Irvin Howard, A Mão Direita do Destino, da série Solomon Kane. Narração Marcelo Fávaro. E aí ele morre de madrugada. O homem que falou deu uma sonora palmada na coxa e riu com uma voz aguda e irritante. Lançou uma olhadela gabarola aos seus ouvintes e bebeu um gole de vinho que tinha junto ao cotovelo. O fogo saltou e tremeluziu na lareira da taberna e ninguém lhe respondeu. Roger Simeon, o necromante, escarneceu a voz irritante. Um negociante das artes diabólicas e um fazedor de magia negra. Pois bem, todo o seu poder sujo foi incapaz de salvá-lo quando os soldados do rei lhe cercaram a caverna e o levaram prisioneiro. Fugiu quando o povo começou a atirar calhas às suas janelas e tentou esconder-se e escapar-se para a França. A sua fuga estará na ponta de uma corda, bem no seu pescoço. Um bom dia de trabalho, digo eu. Atirou para cima da mesa um pequeno saco que retiniu musicalmente. O preço da vida de um mágico, vangloriou-se. Que dizeis, meu amargo amigo? Essa pergunta foi dirigida a um homem alto e silencioso, sentado perto do fogo. Este, descarnado, poderoso e trajando escuro, virou a sua face lívida e sombria para o homem que falava e fixou-o com um par de olhos profundos e gelados. Digo, disse numa voz grave e poderosa, que hoje você fez um ato miserável. O vosso necromante talvez fosse digno de morte, mas confiava em você, considerando-vos o seu único amigo, e traíste-lo por um punhado de moedas sujas. Eu tenho para mim que o encontrareis no inferno um dia. O primeiro a falar, um homem baixo, entroncado e com maldade no rosto, abriu a boca como se fosse lançar uma resposta zangada, mas hesitou. Os olhos de gelo do outro fixaram-se nos seus por um instante. E depois o homem alto ergueu-se, com um movimento fluido de gato, e saiu da sala, com um andar largo e flexível. Ei, quem é aquele? Perguntou o Gabarola com ressentimento. Quem é ele para defender mágicos contra os homens honestos? Por Deus! Ele tem sorte de trocar palavras com John Radley e continuar com o coração vivo no peito. O taberneiro inclinou-se para frente a fim de obter uma brasa para o seu cachimbo de haste longa e respondeu secamente: E tu? Tu tens sorte. Tens sorte, John, porque ficaste com essa boca fechada. Aquele é Solomon Kane, o puritano. O homem é mais perigoso que uma alcateia inteira. Radley soltou um resmungo, murmurou uma praga e devolveu, carrancudo, o saco de dinheiro ao cinto. Vai ficar aqui essa noite? Fico, respondeu Radley sombriamente. Queria ficar para ver o Simeon ser enforcado amanhã em Torquaton, mas tenho que sair para Londres de madrugada. O taberneiro encheu as taças. Essa é a pia alma de Simeon. Deus tenha piedade do patife, e que ele fale na vingança que jurou contra ti. John Radley sobressaltou-lhe, largou um palavrão e depois riu com temerária fanfarronice. O riso ergueu-se, vazio, e quebrou-se numa nota falsa.
Salomão Kane acordou de repente e sentou-se na cama. Tinha o sono leve, como qualquer homem que tenha o hábito de carregar a vida nas mãos. Algures na casa soara um ruído que o despertara. Escutou, lá fora, pelo que distinguia através dos postigos, o mundo clareava com as primeiras cores da aurora. Subitamente o som reapareceu, baixo. Era como se um gato usasse as garras para subir a parede lá fora. Kane escutou, e então chegou um som que sugeria que alguém estava a esgravatar nas janelas. O puritano ergueu-se e, de espada na mão, atravessou rapidamente o quarto e as abriu com violência. O mundo que viu dormia. Uma lua tardia pairava sobre o horizonte ocidental. Nenhum saqueador se escondia junto de sua janela. Inclinou-se para fora, perscrutando a varanda do aposento ao lado do seu. As portas estavam abertas. Kane fechou suas portadas e atravessou o quarto em direção à porta, saindo depois para o corredor. Agia por impulso, como era o seu hábito. Viviam-se tempos selvagens. Esta taberna ficava a algumas milhas da vila mais próxima, Torkenton. Os bandidos eram comuns. Algo ou alguém entrara no quarto ao lado do seu, e quem lá dormia podia estar em perigo. Kane não parou para pesar os prós e contras. Foi diretamente até a porta do outro quarto e a abriu. A janela estava escancarada e a luz que dela jorrava iluminava o aposento. Mas, no entanto, fazia com que ele parecesse mergulhado numa névoa fantasmagórica. Um homem baixo com traços maldosos ressonava na cama. E nele, Kane reconheceu John Radley, o homem que traíra o necromante aos soldados. Então, o seu olhar foi atraído para a janela, e no parapeito agachava-se o que parecia ser uma gigantesca aranha, que sob os olhos de Kane se deixou cair para o chão e começou a arrastar-se em direção à cama. A coisa era larga, peluda e escura, e Kane notou que ela deixara uma mancha no parapeito da janela. Movia-se sobre 5 pernas espessas e curiosamente articuladas, e tinha, em geral, uma aparência tão estranha que Kane ficou enfeitiçado ao olhá-la. A coisa atingira a cama de Radley e trepava pela cabeceira de uma forma muito estranha e desajeitada, e agora agarrava-se à cabeceira da cama, diretamente por cima do homem adormecido. E Kane saltou em frente com um grito de aviso. Nesse instante, Radley acordou e olhou para cima. Seus olhos flamejavam, muito abertos, um terrível grito rompeu entre os seus lábios. E ao mesmo tempo, a coisa deixou-se cair em cheio sobre seu rosto. No preciso momento em que Kane atingiu a cama, viu as pernas de John Radley esticarem-se e ouviu os ossos do pescoço do homem a estilhaçarem-se. E depois ficou hirto e imóvel, a cabeça grotescamente dobrada, de pescoço partido. E a coisa caiu de cima dele e aterrou, flácida, na cama. Kane debruçou-se sobre o sinistro espetáculo, com dificuldade em acreditar nos seus olhos, pois a coisa que abrira as portas rastejara pelo chão e assassinara John Radley na sua cama era uma mão humana. Agora jazia flácida e sem vida. Kane atravessou-a cuidadosamente com a ponta do florete e levantou-a à altura dos olhos. Aparentemente a mão pertencia a um homem gigantesco, pois era larga e espessa, com os dedos pesados e quase coberta por um tapete emaranhado de pelos, semelhantes ao de um macaco. Fora cortada pelo pulso,
e a ferida estava fechada por um sangue coagulado. Via-se agora um estreito anel de prata no segundo dedo, um ornamento curioso, com a forma de uma serpente enrolada. Caine ficou a olhar para a hedionda relíquia até que o taberneiro entrou, enrolado na sua camisa de dormir, de vela na mão e bacamarte na outra. "O que é isso?" rugiu quando seus olhos deram com o cadáver na cama. E então viu o que Caine trazia espetado na ponta da espada, e a sua face fez-se branca. Como se arrastado por um impulso irresistível, aproximou-se e os seus olhos saíram das órbitas. Depois recuou, cambaleando, e afundou-se numa cadeira, tão pálido que Caine pensou que ele ia desfalecer. Em nome de Deus, Senhor!" arquejou. "Que essa coisa não viva!" "Um fogo aceso na taberna, Senhor." Caine chegou a Turkenton antes do declinar da manhã. Nos arredores da aldeia encontrou um jovem falador, que o saudou. "Senhor, como todos os homens honestos, tereis prazer em saber que Jorge Simeon, o mago negro, foi enforcado nessa madrugada, justamente ao nascer do sol." "E foi a sua morte viril?" perguntou Caine sombriamente. "Foi sim, senhor. Ele não vacilou. Mas que estranho ato aquele foi... Foi visto, senhor. Jorge Simeon subiu ao patíbulo com 2 braços, mas uma só mão." "E como veio isso a acontecer?" "Ontem à noite, senhor. Estava ele sentado na cela, como uma grande aranha negra. Chamou um dos guardas e, pedindo um último favor, disse ao soldado para lhe cortar a mão direita. O homem, a princípio, não queria fazê-lo. Quem iria querer? Mas temeu a maldição de Roger e, por fim, ergueu a espada e decepou a mão pelo pulso. E então Simeon, com a mão esquerda, atirou a outra para longe através das barras da janela da sua cela, pronunciando muitas palavras sombrias, estranhas e impuras. Os guardas sofriam intenso temor, mas Roger prometeu não lhes fazer mal, dizendo que odiava apenas uma pessoa, John Radley, o traidor. Ligou o toco do braço para parar o sangramento e todo o resto da noite manteve-se sentado como um homem em transe e por vezes murmurava para si como um homem que, sem se dar conta, fala sozinho. Sussurrava para a direita, aguenta para a esquerda, em frente, em frente. Ó Senhor! Dizem que era terrível ouvi-lo e vê-lo inclinando sobre o sangue do toco do braço. Quando a madrugada se pôs cinzenta, eles vieram buscá-lo e levaram-no para o cadafalso. E no momento em que lhe passaram o laço pelo pescoço, subitamente contorceu-se, endireitou-se, como se devido a um insosso, e os músculos do seu braço direito, aquele que faltava a mão, entumeceram-se e rangeram como se estivesse a quebrar o pescoço de alguém. E então, quando os guardas já saltavam para agarrá-lo, ele parou e começou a rir. E o seu riso rugiu, terrível e hediondo, até que a corda o quebrou e ele pendeu, negro e silencioso, contra o olho vermelho do sol nascente. Salomão Caine ficou em silêncio, pensando no terror que deformara as feições de John Radley, nesse último e fugaz momento de despertar e de vida, antes de ser atingido pelo destino. E uma imagem indistinta surgiu-lhe na mente, a de uma mão cortada e peluda,
rastejando sobre os dedos como uma grande aranha, cegamente, através das escuras florestas noturnas, para escalar uma parede e abrir desajeitadamente um par de persianas de um quarto de dormir. Aqui, a sua visão parou, recuando perante a continuação daquele drama negro e sangrento. Que terríveis chamas de ódio tinham inflamado a alma do necromante, aquele necromante condenado, e que hediondos poderes tinham sido os seus para enviar assim aquela mão sangrenta às palpadelas da sua missão, guiada pela magia e vontade daquele cérebro ardente. No entanto, para certificar-se, Salomão perguntou: "E a mão foi encontrada?" Não, senhor. Os homens encontraram o local onde caiu depois de ser atirada pela janela, mas a mão não estava lá, e um rastro de sangue levava até a floresta. Sem dúvida foi devorada por um bicho, talvez um lobo. Sem dúvida, respondeu Salomão Kane. E eram as mãos de Simeão grandes e peludas, com um anel no segundo dedo da mão direita? Sim, senhor. Um anel de prata, enrolado, como uma serpente. Fim do conto. Inscreva-se, ative o sininho. Contos semanais. Faça parte dessa comunidade literária. Obrigado.